De cada um de nós. Abramos as nossas Bíblias no maior livro da Bíblia. Qual é o maior livro da Bíblia? Salmos. O primeiro salmo deste livro fantástico, Salmo de número 1. Salmo de número 1, versos 1 a 6. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como está na Bíblia dos irmãos? Tenho dito a respeito do livro de Salmos o quanto ele é apaixonante. Na verdade, os autores que os escreveram não estavam muito preocupados com a questão da racionalização. Se você, por exemplo, abre as cartas de Paulo, você percebe ali alguns assuntos de modo sistemático para que haja o subsidiar da fé em Jesus Cristo. Mas o livro de Salmos não está muito preocupado com essa sistematização. Ele está mais preocupado em mostrar que não somente a razão é importante para o relacionamento com Deus, mas o coração, do ponto centro das nossas emoções, precisa ser tocado pela graça remidora do nosso bom Deus. E o livro dos Salmos é assim. Você não consegue perceber seções, há alguns apontamentos sobre eles, mas na verdade o livro de Salmos traz-nos coisas que tocam o nosso coração. E é interessante notar, para uma maior compreensão, que o livro dos Salmos era o hinário, era o cantor cristão do templo de Israel, na sua segunda construção. É bem provável que os salmos que lemos hoje, naquela época, fossem cantados, fossem entoados a Deus como um hino. Mas, com o passar do tempo, as melodias foram se perdendo, ficando tão somente a letra que passou a ser declinada e não mais cantada. Mas é fabuloso o livro de Salmos, pois trata de alguns aspectos da vida que não podem ser negligenciados. O primeiro capítulo, mais precisamente, o primeiro número do livro de Salmos, mais precisamente
precisamente o versículo 1 traz alguns passos que, se persistirmos em dar, culminará no abismo. Por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o passos para o abismo. O versículo 1 tem 3 verbos que desejo destacar com você, para que possamos prosseguir com a conclusão desta mensagem, dando passos para o inverso do abismo, que significa os céus. O primeiro verbo que eu quero destacar está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda. Que não anda. Meus irmãos, é interessante notar que se soubéssemos que o abismo estivesse próximos a nós não andaríamos. Se nós descobríssemos que estivéssemos à beira de um precipício, deixaríamos de andar, pararíamos ali para não cair. Mas eu não quero trabalhar com os irmãos a respeito do abismo material, mas a respeito de um abismo espiritual que muitas vezes não percebemos que está diante de nós, mas que, uma vez estando diante de nós, pode culminar com a nossa derrocada espiritual. Se nós lemos os livros do Antigo Testamento, mais precisamente o livro de 1 Reis, no capítulo 12, quando Salomão morre e agora o seu filho Roboão assume o reinado, nós percebemos que alguns passos foram dados em direção à derrocada de Israel. Até o período do reinado de Salomão, Israel era o único reino. Mas então Roboão assume o reinado que era do seu pai, nos áureos tempos daquele povo, e resolve medir conselhos para que na gestão dele, ele pudesse levar o povo a se envolver mais com o reino. Chama para si os jovens e pergunta aos jovens: o que devo fazer? Pois o povo pede que o rei abaixe os tributos, altos tributos que Salomão, meu pai, já havia colocado sobre estes. Então os jovens dizem: olha, se Salomão apertou o povo com tributos, você deve mostrar que é maior do que Salomão e deve apertar mais ainda o povo. Então Roboão, depois de tomar o conselho com os jovens, vai até os anciãos e diz: olha, o povo está pedindo que abaixe os tributos. Então os anciãos experientes da Bíblia diz para Roboão: se você quer ganhar o povo, diminua um pouco do tributo. Salomão apertou muito o povo para a construção do templo, diminua um pouco do tributo, assim você terá o seu povo do seu lado. Meus irmãos, Roboão não sabia, mas ele estava próximo a um grande abismo. E se ele desse alguns passos numa direção errada, ele poderia cair no abismo. Meus irmãos, o que nós podemos ver é que o Roboão dá passos, mas passos em direção ao abismo. Anda em direção ao abismo. Aumenta